Cheguei chegando. Paranana. Não tem esse vídeo aí? Vou virar meme daqui a pouco. Vou não. Boa tarde, pessoal. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente continuar o nosso bate-papo. Pra gente continuar conversando sobre o Pai, direto do trono do Pai. Hoje nós falamos sobre Atos 3, esse é o projeto. O projeto são 28 atos em Atos. Eu estou esperando Claudinha entrar aí para a gente iniciar o nosso bate-papo, para a gente iniciar a nossa conversa, ok? Então vamos nessa, enquanto a Claudinha vai entrando aí. Boa tarde, minha querida, como é que você tá? Tudo tranquilo? Bom te ver. Enquanto a Claudinha não solicita aí a chegada, eu vou colocando uma musiquinha e vou pedir para você. Oi, Cláudia, tudo bom? Ó, Cláudia chegou aí, eu já dei um oi para ela, visualizar. Eu vou. Vamos fazer o seguinte: vamos convidar algumas pessoas para estarem aqui nesse almoço, nessa comunhão. Que é um almoço? É um almoço de comunhão com o Pai. Um almoço de comunhão. É um super almoço de comunhão com o Pai. A gente fala... Oi? Você já ouviu falar que quem não tem cabeça não Carrega coloca chapéu. chapéu? Pois é. Perdi meu óculos, não tenho ideia de onde eu coloquei. Curioso que eu tô te vendo, tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Não tô te vendo. Tô vendo só a imagem do Atos 3. Gregório, Olha você aí! Só que só. Cláudia não está conseguindo participar. Eu vou tirar aqui a imagem. Vamos tirar a imagem aqui. Porque pode ser que seja isso. Olá, pronto, vamos ver. Oi, Claudinha. Chegando na área. Se derrubar é pênalti. Senta o dedo aí no coraçãozinho. Aí da cabeça, assim, ó, você tá só com barba, entendeu? Melhorou? Agora melhorou. Tava Melhorou, chorando melhorou, você, melhorou. é? Não, eu tô sem óculos mesmo. Oi? Tô sem óculos mesmo, é isso que eu tava falando. Quem não tem cabeça não pendura chapéu, né? Não carrega. E não carrega? Tá bom. Então é isso aí. Aí eu tô aqui, ó, sem óculos. Ai, meu Deus, onde eu coloquei? 28 atos em Atos. O que é isso, Cláudia? Pra gente explicar pra galera aí que tá chegando, senta o dedo no coração, senta o dedo no aviãozinho, convida as pessoas, um almoço direto do trono do Pai, direto de Deus, pra gente bater um papo e conversar sobre esse ser maravilhoso e os 28 atos dele e nosso nesse livro tão fantástico e tão sensacional. Diga aí como é que é essa parada. Não sei, não tô enxergando nada. É legal, né, usar óculos, não é isso? Eu gosto, quer dizer, é interessante. Então, é bom usar óculos quando você usa óculos, né? Nossa, Então, a gente tá em Atos 3, certo? Atos os três. 3. Então, só relembrando, fazendo um follow-up, a Manda. gente falou sobre Atos 1, primeira atitude, espera, né? E confia, espera e confia. Mas a gente não espera quietinho lá, não. A gente espera como? Orando, buscando, né? Na presença do Senhor. Então, a primeira atitude é essa. Espera e confia que você vai receber. Deus vai te dar. Mas, ó, buscando na presença do Senhor. Aí, o segundo ato é o quê? Receber e doar. Receber e doar, que é quando o Espírito Santo de Deus te dá, Deus te dá o Espírito Santo e você doa aquilo que ele te entregou, né? Pronto. E o terceiro ato, Marcelo? Vamos descobrir? Vambora, Ó, vou pegar vambora. na minha barba. Quando Vou você pegar na falou, minha barba. eu tô com essa Eu tô mania de sem fazer isso óculos para aqui. ficar fazendo assim, vou pegar na minha barba.
Quando você falou sobre o follow-up, eu achei que você ia falar um pouquinho sobre isso. Ah, eu achei que a gente ia deixar em suspense e fazer o que a gente está fazendo. Primeiro ler Atos 3, não? Pode ser, você que manda. Eu não mando nada, eu só obedeço a Papai do Céu todos os Então, dias. você que obedece. Vai lá. Eu começo lendo? Tu começa lendo, eu começo lendo. Eu tô esperando, que a gente tá com 3 pessoas aí. Oi, Alisson, tudo bom? A gente tá com 3 pessoas aí, eu tava, tipo, dando uma enroladinha. Uhum. Tá Tá, vamos enrolando, né, começar, Cláudio? né? Não enrola o povo, não, Cláudio. Tá, vamos começar, vamos começar. Atos 3 Você falou começa. uma A coisa cura. ontem, Cláudia. Você falou Hum, uma coisa ontem que eu achei super interessante. Eu anotei aqui, eu estou buscando das minhas anotações. Porque a gente está falando, foi uma inspiração muito legal do que você falou. Porque assim, o que aconteceu? Eu estava falando dos nossos atos em Atos, né? E quando eu hum, penso dos nossos atos em Atos, quando a gente fala sobre Atos 1, é esperar no Senhor conforme Deus nos mandou, como Deus uhum. mandou a gente fazer, esperar, né? E aí, ontem, em Atos 2, eu falei sobre a importância de arrependei-vos, né? Quando a gente tem ali o processo de Pedro, que faz a sua primeira pregação, quando Pedro faz a sua primeira pregação, É verdade, eu esqueci de fala falar de se do poder arrepender, de né? Deus, ele está cheio do Espírito Santo, e aí ele fala sobre a importância de entender a vinda de Jesus Cristo, e as pessoas perguntam, e agora, e agora? E ele fala, agora arrependei-vos. E 3.000 pessoas conseguem perceber o poder do Pai e conseguem se entregar verdadeiramente para Ele, e são batizadas 3.000 pessoas, né? E aí você falou alguma coisa ontem a respeito de que, assim, de os atos nossos e os atos de Deus dentro do processo de atos, né? E os Sim, nossos atos são o são esperar. uma reação dos atos, né, de Deus, na Exatamente. verdade. Aí Deus fala assim: esperem, a gente espera e busca, e ele, o poder, o ato dele é envia o Espírito Santo, não é isso? E aí, a Sim, partir daí, a gente rola o arrependimento dentro da gente, né? Exatamente. Foi isso, não foi que a gente falou? Foi isso sim. Então, Legal. a atitude de Deus é mandar esperar, né? Ele fica em silêncio. Uhum. A nossa atitude é aguardar buscando. Aí a atitude de Deus é enviar o Espírito Santo. A nossa atitude é ser cheio e se arrepender. Legal. Aí terceira atitude. Exatamente. Então, terceiro dia, 3. Atos 3, Atos Eu 3. começo? Atos 3 é assim, olha só, a cura do coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Posso só falar uma coisa aqui? Uhum. Pediu na sua versão. Na minha, ele fala uma coisa muito importante. Fala que eu preciso que grave, que a gente vai falar sobre isso. Implorava. Legal, Não é só pediu, ele implorava que lhe desse uma esmola. legal. Pode E continuar. aí ele fala assim: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha só que massa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu posso lhe dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem,
ajudou-o a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era mesmo o que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se ele a Pedro e João, a gente vai Eu parar? acho. Vamos falar. Então tá, É. então vamos falar. Então, o primeiro ponto, vai lá, você fala ou eu falo? Não, manda bala, que tu fala pra cacete mesmo, eu fico aqui só ouvindo hoje. Não, nada de ficar só ouvindo hoje, não. O primeiro ponto, olha só, Pedro e João estavam subindo para onde? Para a igreja. Estavam indo para o templo. Eles não estavam em casa, eles estavam fazendo a obra. Eles estavam buscando o poder de Deus. Ah, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Pum, acabou. Não. Não. Eu tenho que continuar buscando a presença do Senhor continuamente. Certo. Tá? E aí o que acontece? Pedro e João sobem ao templo na hora nona para orar, para buscar a presença do Senhor. E quando eles chegam lá, havia um homem coxo de nascença. Olha só, coxo de nascença. Vamos comparar com a gente? A palavra de Deus diz que nós o quê? Nós já nascemos no pecado aqui. Certo. Entendeu? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós. Uhum. Certo? Então, o que acontece? Esse homem coxo de nascença, ele era coxo físico. Nós nascemos coxos espirituais. Ah, mas na minha fase de inocência, se eu venho a falecer, eu vou direto para o céu. Sim, mas nós já nascemos carregando o pecado. Já somos pecadores. Todos nós. Ok. Certo? Então, somos coxos de nascença, assim como este homem. E ele está lá na porta do templo, e quantas pessoas passam por ele, quantas pessoas, né, profetas, sacerdotes, pessoas que conhecem a Jesus, a Deus, o poder de Deus, porque a Jesus muitos não acreditavam, até hoje muitos acreditam que Jesus é só um profeta em Jerusalém. 99,9% das pessoas que habitam em Jerusalém. Sim. E aí, o que acontece? Nenhum deles parou lá para ajudar esse homem. Eles ajudavam para colocar na porta do templo e oferecer esmolas, davam dinheiro para ele. Mas nenhum deles o acolheu. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Né? Tive preso e não me visitaste, né? Então, nenhum deles acolheu. Lembra que a gente falou em Atos 2 que a igreja começou a fazer o quê? A igreja começou a ajudar aquelas pessoas os domésticos da fé. Então, eles dividiam seus bens, eles ajudavam entre eles, né? Todo mundo que estava ali. Social. Exatamente. Então, nenhum deles ajudou esse homem de forma social, quer dizer, ele ficava pedindo esmola. Isso é muito importante saber. Então, ele implorava esmola. E Pedro e João, quando chegam à porta do templo, eles não têm dinheiro. Mas o que eu tenho, que é muito maior do que dinheiro, é muito maior do que qualquer outra coisa, eu te dou. Levanta e anda. Então, é muito importante a gente perceber o seguinte, que eles não olham. E olha só, uma palavra muito importante, ele fala, olhe para mim atentamente, para o que eu vou te dizer. Olha para mim. Atentamente para o que eu vou te dizer. Levanta e anda. O que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus, eu te dou. Levanta e anda. Nesse momento. E aquele homem podia chegar, como muitos, infelizmente, a gente julga por causa disso, porque muitos estão ali fingindo, né, que são coxas e tudo mais, e a gente acaba julgando toda a humanidade por aqueles que fazem errado. Aquele homem podia simplesmente falar assim, olha, eu ganho muito mais batendo de porta em porta do que fazendo uma faxina na sua casa, né? A minha mãe tem uma senhora que passa aqui na porta de casa e a minha mãe uma vez ofereceu para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que você sempre passa aqui pedindo e tal, você podia me ajudar e eu te ajudo. Eu não tenho dinheiro agora, mas você pode vir aqui fazer uma faxina aqui em casa
né? Você vai ganhar um emprego, você faz uma faxina uma vez por semana e eu te pago por isso. Ela olhou para minha mãe e falou assim: eu ganho muito mais batendo de porta em porta pedindo dinheiro. Então aquele homem lá, aquele homem, ele não estava querendo esmola, implorando esmola, ele não tinha outro jeito. Existem muitos que preferem esmola do que a cura. A prova disso é que se ele não quisesse a cura do Senhor, ele não teria levantado. Mas ele queria a cura do Senhor. Então ele pula, ele dá um salto. Ele não só levanta, ele dá um É salto. É impressionante muito... essa sintonia, sabe? Eu queria deixar claro para as pessoas que estão aqui o seguinte, que a gente não combina não, sabe? Não. Que a gente não combina não. Mas é impressionante essa sintonia. Não é assim que a gente pega o texto, eu leio Atos, Cláudia lê Atos, e aí a gente bate um papo antes para a gente poder Não, conversar não tem, não sobre tem. isso, não. E a gente consegue sentir o direcionamento do Espírito Santo dentro desse processo, uma coisa extraordinária, né? Isso que Cláudia está falando, isso me tocou desde ontem, quando eu comecei a me aprofundar em relação a isso para falar com vocês hoje. Marcelo, você estuda sempre um dia antes? Eu estudo sempre um dia antes. Sempre um dia antes. Eu tenho uma memória de curto prazo muito curta. E uma memória de A longo minha é mais prazo curta muito. do que a sua. Eu tenho que estudar no mesmo dia. E aí a memória de longo prazo ela é uma memória muito eficiente. Então vai para lá muito rápido as coisas. Entendeu? Ela é jogada para lá muito rápido as coisas. Ele volta na minha memória como insights, então eu preciso fazer um dia antes. Eu Sem tô, problema, Juscelino, vê depois. eu tô estudando, eu tô estudando eu tô estudando para poder fazer isso uma semana antes, para ver se eu consigo realizar esse processo uma semana antes. Mas eu estava estudando ontem sobre isso e me veio justamente esse sentimento no meu coração, sabe, Cláudia? Assim, Atos de 1:3 a 8, ele fala o seguinte, em Atos 1:3 a 8, ele fala justamente isso, que Pedro e João estavam indo para o templo, e aí era normal naquela época você ir para o templo para fazer oração. É diferente de hoje em dia, que se não tiver uma campanha de oração na igreja, ou se não tiver um, um time de intercessão para ir lá, se encontrar na igreja, orar e sentar a borracha falando com Deus, a gente geralmente ora em casa, né? Naquela época, eu não estou dizendo que isso é errado ou que Não. deixa de ser certo, não. O que eu estou dizendo é que hoje em dia a gente faz mais isso porque Ainda naquela vou te época dizer existia mais. uma cultura. Hã? Ainda vou te dizer mais. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos. Eu me converti com 9 anos de idade. Então, aí, uns 25 anos atrás, ainda era costume das igrejas se manterem abertas para que as pessoas fossem orar. Quando meu pai adoeceu, logo quando meu pai ficou doente, que eu não conseguia aceitar bem essa doença, eu peguei o carro e corri para minha igreja mãe, né, onde eu me O converti. primeiro amor. E quando eu cheguei lá, porque era de costume a igreja estar sempre aberta, recebendo a gente para orar, sempre tinha alguém ali. E uma das coisas que me deixou muito assim abalada foi eu não ter esse lugar, entendeu, para orar, porque quando eu fui lá, a igreja não estava aberta para isso. E É, aí, cara, você está confuso e você precisa de um apoio, é muito, muito punk, assim, mas é né? importante a gente entender que no secreto a gente resolve tudo realmente, cara. Sim, sim, Naquela época, sim. naquela época existia ainda a figura do sacerdote, porque deixou de existir verdadeiramente quando Jesus Cristo veio, o véu, rasgou o véu e assim por diante. Então era normal as pessoas irem para a igreja, irem para o templo para orar, 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 orar. E aí quando eles estão chegando lá, alguém colocou aquele cara lá para pedir. E aí eu fico imaginando, minha cabeça, Cláudia, ela volta lá atrás. Ela volta lá atrás, no século, no ano, sei lá, 2, 3 depois de Cristo, não é?
E aí volta, minha cabeça volta lá Ano atrás. 1, né? Eu fico, Porque é ano 1, né? Não tinha meses ainda que Jesus tinha subido, né? beleza. E aí o que que acontece? Chegando lá, chega minha cabeça, quando começa a projetar essa imagem e chegando lá, eu fico imaginando que um cara, que olha só que massa isso. Um cara que ele é aleijado, ele é coxo de nascença, ele nasceu assim. Se ele Ele não nasceu assim, sabe ele se andar, nunca acostumou andou em na primeiro vida. momento. Oi? Nunca andou na vida, não sabe o que que é isso. Não sabe como é nem para onde que vai. E aí o que que acontece? Ele simplesmente está lá e pedindo para sobreviver, pedindo para as pessoas para sobreviver. E aí ninguém pergunta para ele assim. Ele é cego, ele é cego de nascença por culpa dele ou por culpa dos pais? Você lembra dessa passagem que os apóstolos perguntam para Jesus? Ele é cego assim de nascença? É por pecado dele ou é por pecado dos pais? Não Ah, existe julgamento mais aí, porque Jesus Cristo fala assim, não é por culpa dele, nem por culpa dos pais dele, e eu vou, que queres que eu te faça? E eu quero ver. Ele vai lá e cura o cego e ele volta a enxergar. Então, nesse momento, ele ensinou aos apóstolos que não julgue. Não julgue se foi pelo pecado dos pais, pelo pecado dele. Não importa, não importa. Faça o que o Espírito te mandar fazer. Certo? E aí eles olham sem julgamento para aquele ser humano que está ali implorando e pedindo alguma coisa e fala assim, o que eu tenho, eu posso te dar. E e ele olha que fantástico, Marcelo. Eles não falam assim, o que eu tenho eu posso te dar, é teu porque é meu. Não, eles fazem assim, em nome de Jesus, o Nazareno. E É aí, quando o nome o de Jesus primeiro ato é isso. começa. O primeiro ato, que é o ato de Deus, é o poder do nome de Jesus. O primeiro ato é esse, é o poder do nome de Jesus. O que vem de Deus para nós é o poder do nome de Jesus. Então, o primeiro ato, do terceiro ato, dos 28 atos em Atos, é tanto ato, é o poder do nome de Jesus. Eu te dou no poder daquele que me deu. No poder do nome de Jesus, eu te dou o Não que eu vem de posso mim, te vem dar. de Jesus, o Exatamente. ressurreto. Exatamente. E aí o que que acontece? Aí eu vou justamente nessa linha que você imaginou, o cara que nasceu assim, que não aprendeu a andar, que provavelmente não aprendeu uma profissão, provavelmente ele não foi aceito para aprender nenhuma profissão, porque quando ele nasceu desse jeito, a profissão dele, todo mundo ia saber que era ser um pedinte, né? Essa ia ser a Sim. profissão dele, era isso que ele sabia fazer. E aí o que que acontece com esse cara? Acontece com esse cara o seguinte, que ele olha e não nega. Ele não nega a cura. Ele não nega. Ele podia falar assim: me lasquei, velho. Me lasquei, Como é que porque eu vou o pedir que eu agora? sei fazer é isso. E agora? Mas ele fala: não, eu vou é dar um salto que eu quero andar. Seja lá o que for, Exatamente. eu vou aprender. Porque é Exatamente. tudo que eu sempre quis. Então eu vou aprender. Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui para viver, não tô aqui para sobreviver. Exatamente. Exatamente. Então, para mim, os dois pontos mais importantes desse capítulo, para mim, que tocou no meu coração, os dois pontos mais importantes desse capítulo são o poder de Deus, o poder do nome de Jesus, certo? Que é o ato de Jesus, o poder dele. O segundo ato é a gratidão. Por que que é a gratidão? Porque esse cara, ele O sai querer. pulando, saltando, feliz e maravilhado, porque ele pode andar e não fala assim, lascou agora, velho. Agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que sustentar alguém, agora eu vou ter que me responsabilizar. E ele pensou, uhul! Graças a Deus, tô salvo. Eu vejo também o querer, sabe, Marcelo? Eu vejo o querer também. Porque ele salta ali num querer. Num querer. Uhum. Não é só. Ele não só está agradecendo. Você vê a fé dele. Entendeu? O acreditar e o querer. Porque assim, ele podia não ser curado, porque se ele não acreditasse, ele não seria curado.
Não dependia só de João e de Pedro, dependia dele também, Sim, sim. mas ele podia também não, não querer, né? Aham. Ah, como você falou, vou me lascar, né? Uhum. Ele podia não acreditar. Então, eu acredito também que teve aí o Sim. acreditar, né? A fé, e teve também o querer, eu quero essa transformação. Mas, Então, assim, Cláudia, porque de se a gente. verdade, de Só para eu concluir verdade. meu pensamento, assim, porque assim, eu espero, né? E recebo. Certo, Me arrependo certo. me arrependo porque sou cheio do Espírito Santo. Mas isso só acontece na minha vida quando eu quero transformação. Sim, sim, sim. Olha Entendeu só, a guia? mas o que eu preciso frisar dentro desse processo aí, Cláudia, é o seguinte, que o querer é diferente de ter fé. Entendeu? Sim, Olha só, porque a o partir do acreditar momento é diferente de fé ter é fé. o firme Tá. fundamento das coisas que não se veem, mas que eu acredito, entendeu? É segurar. Você tá vendo a caneta? Você tá vendo ela na minha mão? Tá vendo, certo? Então eu estou vendo. Se eu estou vendo, eu acredito. Agora, fé é. Você tá vendo a caneta? Mas eu tô segurando a caneta. Ela tá aqui. Eu tenho E não é certeza, tá aquela bem? caneta do Chaves que só os inteligentes veem. Não é. Não, não é, ela tá Todo aí. mundo pode ver, ela tá aqui a caneta. Renata falou hoje de manhã uma coisa que eu achei impressionante. Ela falou assim: sabe o que que é isso? São os frutos que ainda estão verdes, que não amadureceu. Então, é acreditar que os frutos estão lá. Entendeu? Eles estão aqui. Sim, Ele acreditava, aquele cara ele acreditava. Agora, ele não esperava. Ele não sim. esperava aquilo. A fé é esperar por aquilo que eu não vejo, mas acredito. Entendeu? Sim. Agora, no caso dele, ele não esperava. Ah, eu vou sentar aqui, vou esperar que um dia vai chegar alguém e vai falar assim, ser curado, eu vou ser curado. Diferente do homem que estava ali no tanque de Betesda e ele tinha Exatamente. fé de que um Exatamente. dia ele ia conseguir entrar ali no. Exatamente. Sim, ele Exatamente. esperava. Sim. Exatamente. E aí o que eu acho massa é isso, que ele pula de alegria, ele pula de alegria, ele pula, ele salta, ele agradece e ele causa um reboliço no templo. E aí as pessoas começam a perguntar que zorra é E essa? Que ele podia negócio que ter é ido esse? embora, né, Marcelo? Ó, e ele podia ter ido embora. Para onde que ele É, vai? é. Ele Ele podia podia ter ter ido embora. não fala nada pra ninguém não, que amanhã eu tenho que voltar aqui, fingir que eu sou ruim pra poder pedir esmola. Então não fala nada Não, pra ele ninguém quer não, pelo amor de mostrar a Deus, que esse é glória meu de Deus na ganha-pão. vida dele. Ele entra no templo. Ele vai Manda pro bala. templo. Ele quer mostrar a E glória de aí Deus na Pedro, vida que não é dele. bobo nem nada, aproveita o alvoroço para falar de quem? De Deus, claro, de É, Jesus porque olha Cristo. só, foi 3.000, agora vamos ver quantos vão ser hoje. Ontem E foi aí ele 3.000, fala. hoje vai ser 5.000. Eu Aí quero ele ver a fala. galera batizando, moleque. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, olha, isso é importante, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, o nome de Jesus, a quem vós traíste. Olha Pedro jogando de novo aí, ó. Aham. A quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. A culpa é sua. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. É isso mesmo, dessarte, mataste o autor da vida. E quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Do que nós somos testemunhas? Pela fé em nome de Jesus, o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vestes
e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, que deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E Jesus fala isso, ele fala assim, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, quer dizer, eles são ignorantes. Certo. Mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciaria por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, olha a palavra converter de novo, Uhum, para serem cancelados os vossos pecados, uhum. a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele Cristo, que já foi designado Jesus. Esse que ele está falando para enviar Jesus é no arrebatamento, para nos levar novamente. Ao qual mas ele está falando enviar o seu coração para que você seja salvo, né? E depois ele vir nos arrebatar, o qual é necessário que Deus receba até aos tempos da restauração e todas as coisas de que Deus falou por boca dos teus santos profetas desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. A gente vê Isaías anunciando, Samuel anunciando. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas Todas todas as as nações nações. da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um se Abandone. aparte das suas perversidades. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. O que, que é mais importante? Eu falar para ele assim, ó, levanta e anda, que é o que eu tenho para te dar, ou perdoados são os seus pecados? Se arrependam dos seus pecados, das suas É iniquidades. isso aí. Nossa, Fernando escreveu um livro aqui. É, então, ele Para escreve assim, olha só. se eu não Ele tiver. colocou assim. Vou tirar do fixado aqui para a gente poder pegar ele inteiro. É, ele escreveu assim. Eu vejo uma coisa interessante nessa passagem. É que nós temos dois lados. O mendigo ali, parado, esperando. E com uma deficiência. E uma outra que é que eu tenho que ir algo no mundo espiritual, tenho que ter algo no mundo espiritual para poder dar. Porque se eu não tiver, qual é a função de que eu tenho recebido? Então, Que é eu Atos 2. vejo isso aí Se eu não recebo, só parando aí, que é Atos 2. Se eu não recebo, como é que eu vou doar? Sim, Né? sim, É isso aí. sim. Realmente Deus que eles. Estou falando porque estou dirigindo. Não dirige e digita, não, seu doido. Não, ele tá falando. E aí ele vai escrevendo, é isso que ele tá falando. Ah, entendi. Aí às vezes sai sem pontuação, sem nada disso, porque ele vai Ah, escrevendo tudo que vai mas eu falando. entendi o que ele está dizendo. Que eu preciso primeiro, que os dois pontos primeiro, o mendigo lá com sede, com vontade, querendo receber alguma coisa, e do outro lado, alguém que recebeu e transborda. Eu preciso Uhum. ter algo em mim espiritual para transbordar em outro, né? E aí, na verdade, os três primeiros livros de Atos até agora, ele sempre fala sobre isso. Você recebe algo de Deus e transborda. Recebe algo de Deus e transborda. Recebe algo de Deus e transborda. Sim.
Só Sim, damos o que recebe algo de temos, é Deus e isso aí. transborda. Que é Tá, tá. o que a gente falou ontem, né? Que é uma reação, né? Então, Deus me dá, eu reajo. Deus me dá, eu reajo. Reajo, ajo, né? Entendeu? Não é reagir, tipo, reagir de. Como é que fala? Fernanda que é boa nisso. De o poder da ação e reação, como é que é? Esqueci. Aham. Ação e Não, não. reação. Ação e reação, não é isso, não. É ação e ação. Ação e ação. Ação e ação, entendeu? Aí. Ó, tô até lutando karatê, ó. Ó, Tá, né? viu? Nossa. Tá certo. Beleza. Eu tô Então, olha bonitinha hoje. só. O Vamos gesto voltar, de né? ontem. A gente tá com quanto tempo? Você já tá indo embora? Já estamos indo embora. Você tem alguma Meu coisa para falar? Deus. É. Não, só assim, grifar essa segunda parte, que ele fala sobre Salomão, né? É muito importante lembrar, você vê eles voltando sempre. É o quê? Que a Cláudia fez? Não entendi. Ele tá voltando sempre, né? No passado, ele volta lá no Antigo Testamento. E quando ele Embasamento. volta. Exatamente, ele Ele volta no busca Antigo embasamento na Testamento. palavra do Senhor para por que que ele Perfeito, faz essa é a isso. palavra, Vou te embasamento. interromper e vou dizer que agora, agora é a minha vez de te interromper. Por que que ele faz isso? Ele faz isso pelo seguinte, porque ele precisa verdadeiramente, vamos lá, buscando lá atrás, no passado, embasamento, porque nessa época as pessoas precisavam da lei para gerar credibilidade. As pessoas Exatamente. precisavam de lá do embasamento teórico de lá atrás. Não é naquela época só não, tá? Hoje em dia a gente Hoje tem também, muita era gente isso que eu muito ia te religioso falar. assim também. Eu sou. Eu preciso de saber. Eu vou buscar lá tudo. Então E é tem gente que fala incrível assim, como se que precisa completa. disso, precisa disso. Fala assim, olha, você lembra que Moisés, ó, Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala na palavra dele. Ou seja, ele é um Deus familiar. Abraão, Isaac e Jacó é da mesma família, né? Pai, filho e neto, Exatamente. não é isso? Pai, filho e neto, Aham. mesma família. É um Deus de família. Então, a pessoa gera essa credibilidade porque a família sempre foi um negócio muito forte, né? E É que eu muito trabalho com importante criança. Aí, como eu trabalho com criança, eu tenho que fazer essas loucuras aí. para fixar a atenção, né? Chamou você de É. criança, Maria, que você precisa disso Não, não para foi poder minha fixar intenção. em você. Não foi minha intenção. Foi isso sim, eu estou aqui sentindo isso. Então, olha só, que acontece é isso, velho. O que acontece é isso. Preste atenção, o que acontece é isso. Eles precisavam disso, eles precisavam dessa reafirmação da palavra. Então, ele chegava lá atrás e falava assim: você lembra de Moisés, de Jacó, de Isaac, que aconteceu isso, isso e isso? Então, isso é reafirmação do que está acontecendo agora. Pare de ser besta e preste atenção. Abra seus olhos, está falando isso, abre os seus olhos, acredite, entendeu? Haja, comece a acreditar naquilo, nas promessas do Senhor. Exatamente. E é isso que a gente está chamando a atenção. A gente está chamando a atenção do seguinte: terceiro Atos em Atos. Terceiro Atos em Atos. O que vem de Deus é o poder do nome de Jesus. Porque quando Exatamente. ele entrega aquilo que não é dele. Ele entrega aquilo que ele Perfeito. recebeu e está transbordando. E Eu ele deixa isso claro. Ele fala assim: olha, eu não sei por que que vocês estão espantados. Não era para estar ninguém espantado. Por quê? Porque isso veio da promessa. Então, vocês não são doutores da lei, vocês não são conhecedores da palavra de Deus. Então, isso aqui está vindo da promessa. E aí ele vai lá e coloca assim: aquele homem que vocês mataram, que vocês rejeitaram, que quando Pilatos, porque Cláudia vai lá e fala para Pilatos: Pilatos, não se mete nisso não, tem algum problema aí, né? Eu tive um sonho muito ruim. E aí o que que acontece? Pilatos vai e faz o O quê? bicho vai Lava as pegar, velho. mãos. Não mexe com É. o cara, não, que ele tem as costas quentes. Aí E eu não ele quero chega e ter fala o quê? parte com isso, porque vai Ele fala, reverberar para mim. Pilatos saia exatamente. dessa onda. E Ué. aí Pilatos fala o quê? Fala assim: ó, eu tenho um bandido, estuprador, um cara ruim, um bicho malvado. E Jesus
Quem vocês querem libertar? E o povo fala assim, não, liberta Barrabás, deixe que o sangue de Jesus caia sobre a nossa vida. Olha só, deixe que o sangue de Jesus caia sobre a nossa vida, que essa condenação caia sobre a nossa vida. E realmente o sangue de Jesus ia cair na nossa vida, sim, caiu, mas para libertação, salvação e cura, não para condenação. Mas eles pediram como uma forma de condenação que caia sobre nós esse sangue. E então, assim, ele está dizendo assim: se arrependam do que vocês fizeram, se arrependam do pecado de vocês, se arrependam das coisas ruins e entendam que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, tudo que ele fez, como o profeta Samuel, Isaías e todos que vieram depois deles, entendeu? Falaram e vocês escreveram e vocês leram e vocês ensinaram. Então, vocês sabem disso. Então, se arrependam, se convertam, mudem o caminho de vocês, porque conversão é isso, é mudar o caminho, mudar o direcionamento. Então, mude o direcionamento da sua vida para que Deus possa te transformar, para que você seja transformado pelo Senhor, porque você também pode fazer isso. Você também pode fazer isso. Isso não é nada demais. Isso é o poder de Jesus na sua vida. Então, é a ação de Deus te dando o poder de Jesus e a ação do homem fazendo o quê? O que Marcelo falou? Agradecendo. Transbordando. Transbordando. Eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo. Printa aí essa Ou então doideira, karatezinho, né? Printa aí essa doideira. Eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo, eu recebo e transbordo. Põe nos seus stories, marca a gente, que a gente vai marcar vocês também. E é isso aí. olha só, quero pedir um favor para vocês para a gente encerrar. Receba e transborde. Deus está te chamando para isso. Como que eu faço para transbordar? Eu não sei falar, eu não sei. Faz o seguinte, eu vou salvar aqui, ó. Manda para as pessoas ouvirem a palavra. Fala, olha só, o transbordo do Espírito Santo nesse horário de almoço, que fantástico, que sensacional. Marcelo, mas eu mando para 5, 10, 15 pessoas. Cara, faça a sua parte. A palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Entendeu? É verdade. Ela é como uma faca de 2 legumes. Então, ela não volta vazia. Tá, de 2 legumes. Então, faça isso. Faça isso. Transborde. Recebeu. Tá se sentindo cheio, transborde. Porque foi assim que Deus ensinou em todos os momentos na palavra dele. Olha que insight que veio na minha cabeça agora, Marcelo. Eu vi Deus assim, ó. Ó, ele fez um barro assim, eu, você, todo mundo, ele fez um barro, aí ele se encheu, ó. E fez o quê? Transbordou dentro da gente, né? O Espírito. Gente, que legal. É isso aí. É o Espírito Santo, né? E aí transborde na vida das pessoas, transborde. A gente veio para cá para transbordar, transborde. Olha só, quando Samuel foi ungir Davi, ele colocou Davi na mesa com os inimigos dele. Quem eram os inimigos de Davi nessa época? Era a família dele, era o pai dele, que não dava nenhuma atenção para ele, que colocava ele como o menos importante, como ovelha negra, como ruim, como o pequenininho, o feio. Nada. Né? Ele cuidava das ovelhas dos irmãos, ele era entregador de comida. Não foi nem chamado para ser abençoado. Depois ele foi lá tocar, ó, a harpinha para acalmar o demônio do rei, entendeu? Então, assim... Demônio do rei, não. O demônio que perturbava o rei, por favor. E aí o que acontece? Davi, Samuel falou assim, senta aí, meu filho. Que ele fala, colocou-me assentado na mesa dos meus inimigos, me ungiu e o seu cálice transborda. Transbordar, sabe? Quando você pega e faz aquela pirâmide de champanhe, Cláudio, sabe? Aquela pirâmide de champanhe com aquelas tacinhas lá, que tinha domingo, quando eu era criança, tinha domingo, sabe aonde? Tinha domingo, no domingo legal do Gugu, tinha lá ó, as tacinhas assim, ó, a pirâmide de taça, ele enchia de champanhe, e a primeira taça transbordava nas demais, que transbordava. Isso é transbordar, é você encher os outros.
É você não encher os outros a partir de ser cheio. Jesus Cristo, ele precisou se esvaziar para se encher de novo, para É assumir isso a aí. forma de homem, como servo, se encher e transbordar na nossa vida. Entendeu? É isso aí. Se esvazie, enche, transborda, esvazie, enche, É isso transborda, aí. esvazie, enche, Esvazie, enche, transborda. transborde. Tá Se joia? esvazie de si mesmo, se encha do Espírito Santo e transborde. Cláudia, oraçãozinha para a gente fechar, de transbordo. Yeshua Hamashia, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor está aqui conosco, derramando do Obrigado, seu Senhor. poder sobre a nossa vida, o poder do Obrigado, meu teu Deus. santo nome. E que Obrigado, não meu Deus. venhamos a ser somente vasos cheios, mas sim transbordantes do teu amor, da tua alegria, Senhor. Vem, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, assistindo, aqueles que depois vão assistir também, Senhor. Enche o lar de cada um deles, nos protege, Senhor, nos salva, nos cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visita os nossos lares, Senhor, com a tua alegria, a tua benignidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que possamos, Pai amado, através, Senhor, do exemplo, através, Pai amado, do olhar do outro, a gente ser percebido como filho do Senhor, Senhor, e ser também, Pai amado, visto como cheio do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, traz, Pai amado, sobre as nossas vidas essa transformação. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Esconde-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, debaixo das tuas asas, Senhor, como o Senhor sempre quis fazer com o povo de Israel, Senhor, faz conosco, como filhinhos, como pintinhos escondidos debaixo da asa da galinha, Senhor. Vem, Pai amado, nos proteger, nos guardar, nos livrar, Senhor, nos dá ousadia para que possamos falar do teu santo nome, estratégia para divulgar o seu santo poder, Senhor, e que vidas sejam curadas, transformadas e transbordadas do teu amor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, para transbordar. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã. Olha só, Amém, a gente amém. não vai parar agora, tá? Os 28 atos em Atos são 28 dias seguidos. A gente vai estar aqui junto no sábado, estaremos aqui juntos no domingo. Amém. A gente não tem pausa, não, porque a gente quer fazer todo dia, a gente quer transbordar todo dia, tá bom? Amém. Grande Amém. abraço, até Glória a amanhã. Deus. Deus abençoe. Até amanhã.